Este programa contém imagens explícitas de animais copulando e pode ser inadequado para alguns espectadores. Eles dominaram a Terra por milhões de anos. A partir de seus fósseis e pegadas, descobrimos como eles andavam e caçavam. E como eles viveram e morreram. Mas há um aspecto íntimo e fascinante da vida dos dinossauros que estamos apenas começando a entender. Uma das coisas que as pessoas sempre perguntam é como os dinossauros faziam sexo. Com tantos dentes e espetos, com tanta força e energia, sem contar o tamanho, como era o sexo jurássico? Sexo jurássico. Todos sabem de onde vêm os bebês. Mas e quanto aos maiores monstros da Terra? Como eles se reproduziam? A reprodução dos dinossauros é um tema que fascina as pessoas há muito tempo, mas que sempre foi um tabu, digamos assim. Muita gente tem a ideia equivocada de que os dinossauros foram fracassos evolutivos ou becos sem saída porque eles foram extintos. Mas se pensarmos no fato de que eles se reproduziram de 228 milhões de anos até 65 milhões de anos atrás, é um período de sucesso incrivelmente longo. 228 milhões de anos, 65 milhões de anos. Hoje. Isso é mais de 800 vezes o tempo de existência dos seres humanos modernos. Então eles sabiam o que estavam fazendo. Mas quais eram os detalhes? E como podemos descobri-los? Estudar o comportamento reprodutivo da maioria dos animais vivos não é tão difícil. Os biólogos descobriram há muito tempo como observar um acasalamento, sem estragar o clima. Mas o que os biólogos podem descobrir por observação, os paleobiólogos precisam deduzir. Para responder às perguntas sobre a reprodução dos dinossauros, uma das opções é estudar seus parentes modernos, os crocodilos e aves. Eles têm muito a dizer sobre a reprodução dos dinossauros. As aves e crocodilos modernos podem nos ajudar porque, assim como os dinossauros, eles descendem de um grupo de répteis chamados arcossauros, que surgiram há 250 milhões de anos. Esta proximidade evolutiva sugere que muitos dos traços compartilhados por crocodilos e aves hoje também deviam estar presentes nos dinossauros. Assim, podemos descobrir coisas sobre os dinossauros que não foram preservadas, como os dinossauros veem cores? Bom, os crocodilos veem? Sim. E as aves também. Como sabemos que tanto os crocodilos quanto as aves veem cores, achamos que os dinossauros também viam. Analisando esses traços compartilhados, os cientistas começaram a entender o comportamento dos dinossauros e imaginam, por exemplo, o que uma parceira em potencial veria num jovem tiranossauro rex macho como este. Para começar, alguns cientistas acreditam que os tiranossauros possuíam uma plumagem atraente. Eu imagino que houvesse vestígios de penas na cabeça, talvez nos pés, talvez na ponta da cauda, que não serviam para aquecê-lo e certamente não eram para voar. Essas penas serviam apenas como elemento de exibição. Sem contar seu físico impressionante, o tiranossauro mede 12 metros da cabeça à poderosa cauda. Ele é um carnívoro que pesa cerca de 6,5 toneladas. E, apesar do tamanho, sua velocidade máxima pode chegar a 32 km por hora. Aos 18 anos, ele está na metade de sua expectativa de vida e no auge de sua maturidade sexual. Assim como esta jovem fêmea. Ambos estão sentindo algo que poderíamos chamar de desejo. Era uma coisa que se desenvolvia gradualmente. É como acontece com os homens jovens. Eles entram na adolescência e começam a sentir um ímpeto, começam a pensar nas meninas mais do que antes. Não há nada consciente acontecendo. Simplesmente existe. E acho que os dois tiranossauros, o macho e a fêmea, sentiam esse mesmo ímpeto. Era uma coceira que eles precisavam coçar. Mas antes disso, eles precisam se encontrar. Se são mesmo parecidos com as aves, eles usarão um chamado de acasalamento. Se pensarmos em como as aves interagem, os machos têm um canto de acasalamento. Nem todos, mas a maioria emite um chamado quando quer acasalar, e só os machos cantam essa música. Então as fêmeas reconhecem essa canção e respondem ao chamado.
Nossa fêmea responde com seu próprio rugido de baixa frequência. Um som de baixa frequência pode percorrer distâncias enormes. Ele não é interrompido pelas árvores do caminho e nem mesmo pela grama. Ele não se dissipa tanto quanto um som, sabe, na nossa frequência emitida. É o que os elefantes usam para se comunicar através de distâncias muito grandes. Vertebrados de grande porte, como o tiranossauro e outros dinossauros gigantes, deviam fazer uma coisa parecida. Nosso jovem macho está atento ao som. Dentro de sua orelha de caçador, encontra-se uma enorme membrana, o tímpano. Graças a este tímpano gigante, ele nunca perde a oportunidade de conhecer uma fêmea receptiva. Ao se aproximar, outro de seus sentidos aguçados entra em ação. A partir dos moldes de crânios de tiranossauro, sabemos que eles tinham um excelente olfato. Suspeito que fossem capazes de farejar a aproximação de um tiranossauro maior. O tiranossauro tinha 2 grandes lobos olfativos na parte dianteira do cérebro, cada um do tamanho de uma toranja, o que sugere um olfato extraordinário. Eles também tinham uma capacidade ímpar de detectar feromônios, os sinais químicos disparados pelos animais para atrair possíveis parceiros. Estudando os nervos cranianos que se ligam ao cérebro, podemos afirmar se esses animais tinham ou não certos sentidos, e sabemos que esses nervos existiam, os chamados nervos terminais, no crânio do Tiranossauro Rex. Então, eles sem dúvida identificavam os feromônios. A gente pode tentar voltar à época. Ele e sua possível parceira detectaram um ao outro por causa do cheiro, por causa dos sons. Eles já se localizaram em um lugar. E eles estão prestes a se encontrar. Eu imagino que seja nesse momento, quando os dois podem finalmente se ver e farejar os menores detalhes um do outro, que os comportamentos entram em ação. Comportamentos que visam indicar o valor do nosso jovem macho. Nós já conhecemos os rituais de acasalamento dos animais modernos. Imagine esta dança ampliada para a escala de um tiranossauro. Quando um pavão tem uma bela plumagem na cauda, isso indica que ele é um pássaro bem forte e saudável. E isso é um sinal para a fêmea. Então, para mim, são esses atributos, esses comportamentos, essas características especiais que indicam à fêmea que o macho é um indivíduo saudável e que pode oferecer a ela filhos fortes e saudáveis. Quando o macho se aproxima, ele faz carinhos com o focinho. Ele se esfrega nela para que ela entenda que ele não vai tentar mordê-la. É o comportamento que encontramos no dragão de Komodo. O macho vem e esfrega as costas da fêmea. É para acalmá-la e mostrar que ele não vai tentar devorá-la. Mais tranquila, ela permite que ele se aproxime. Mas na época, assim como hoje, o caminho para o verdadeiro amor não era nada fácil. Assistindo a programas sobre animais africanos, nós vemos muitas tentativas frustradas em que o macho tenta montar na fêmea e ela basicamente sai correndo. Após uma tentativa mal sucedida, a fêmea parece ter mudado de ideia. Então ele terá que cortejá-la mais uma vez. Mas de repente, surge um problema maior. Um tiranossauro mais velho e experiente entra em cena. 2 é bom, 3 é demais, e isso não é bom. Nós já sabemos, a partir do comportamento dos animais modernos, que os machos acham normal ter um rival por perto durante a temporada de acasalamento. Mas isso pode gerar muitos problemas. Numa boate é a mesma coisa. Quando há muitos homens ao redor de uma mulher, as coisas complicam. E a disputa começa. O rival provavelmente assumiria uma postura ameaçadora. Primeiro para atrair a fêmea e roubá-la do outro, mas também para tentar intimidar o primeiro macho na esperança de que ele vá embora e deixe a fêmea para trás.
Mesmo há 65 milhões de anos, 3 já era demais. A primeira atitude não era necessariamente a batalha, e sim as ameaças. Ninguém queria se machucar. É uma queda de braço pré-histórica. Os machos se encaram, rosnando agressivamente e exibindo suas mandíbulas de 1,20 m. Quase todos os animais, quando são ameaçados, tentam parecer maiores. Vemos o mesmo comportamento hoje nos lagartos e em algumas aves. É um sinal universal que diz: eu sou maior do que você pensa. Digamos que sejam 2 machos, igualmente grandes, igualmente teimosos e igualmente excitados. Eles podem chegar ao ponto de começar a morder. O macho mais velho está farto. Ele avança, cravando seus dentes do tamanho de adagas na carne do macho jovem. Isso vai deixar uma cicatriz. Existem indícios entre alguns dinossauros carnívoros de marcas de mordida no rosto. Alguns espécimes sugerem que houve momentos em que ninguém desistiu e eles entraram em combate. E deve ter sido um espetáculo. A nossa fêmea concorda. Enquanto os 2 machos colossais a disputam, ela observa a uma distância segura, esperando para ver qual deles a ajudará a perpetuar a espécie. Em todo o mundo cretáceo, os obstáculos ao sexo são imensos. Mas a vontade de superá-los é ainda maior e mais forte. Por mais de 160 milhões de anos, os dinossauros dominaram o planeta. Entre os maiores deles estavam os titanossauros. Os titanossauros eram, sem dúvida, os gigantes da paisagem cretácea. Este macho tem 15 metros de comprimento da cabeça à cauda. Ele é um herbívoro e pesa cerca de 32 toneladas. Fósseis de titanossauros foram encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica, e em grandes números, o que mostra que se reproduziam com sucesso. Nós costumamos encontrar grandes acúmulos de ossadas desses animais. Encontramos rastros mostrando que se deslocavam em bandos. É o fim do outono, e para este grupo de titanossauros é o auge da temporada de acasalamento. Uma época difícil em termos biológicos para animais tão